BTS voltou, mas não do jeito que você esperava. E nesse vídeo a gente vai responder algumas perguntas que ninguém tá conseguindo ignorar. O que significa Arirang? Qual é a mensagem real de Swim? E principalmente, o que é a misteriosa faixa Number 29, ou número 29? O álbum é bom, não é bom? Tem essa polêmica aí do povo que não gostou. O fato é que isso aqui não é um comeback, é um reencontro e talvez arme uma ruptura. Então chegou a hora de decidir. Você vai ou você fica? Porque dessa vez eles mudaram. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona. E antes da gente entrar na polêmica de quem amou ou odiou esse álbum, antes de falarmos dos significados oficiais, vamos teorizar um pouquinho? Vamos desvendar o que pode ter por trás de Arirang? Eu preciso te mostrar uma coisa. Dá uma olhada na tela. Conseguiu notar? Percebeu? Se você reparar, os álbuns do BTS quase nunca colocam os membros na capa, tirando algum deles em japonês. E na indústria, nada é por acaso. Agora pensa, quando você lembra de BTS, o que vem na sua cabeça? Cor, energia, juventude, vibração. Eles já fizeram shows de pijama, já tiveram palco com pula-pula, era leve, era divertido, era quase lúdico. Mas Arirang quebra tudo isso. Agora eles se apresentam de terno, parados, sérios, contidos. É como se eles estivessem olhando pra gente e dizendo: a gente não é mais aquilo, a gente mudou. E é por isso que eles estão na capa, ARMY. Para você ver isso antes de ouvir qualquer coisa. E essa mudança não é sobre idade, é sobre amadurecimento. Não tem mais personagem, não tem mais fantasia. Agora são homens. E o nome disso é ruptura. E isso não é novo na indústria. Se a gente voltar uns anos atrás, aconteceu algo parecido com Justin Bieber. Que ele quis mostrar para o mundo que ele tinha amadurecido, que a fase do baby tinha ficado para trás. E aí ele mudou completamente, ele mudou o som, mudou a imagem, se tatuou, abaixou as calças, né? Ele mudou a forma de se posicionar. E o que o BTS está fazendo agora é muito parecido com isso. Eles não estão só voltando, eles estão definindo quem eles são. Porque não foi só o visual que mudou. O som mudou, a forma de se expressar mudou. Eles voltaram diferentes. E talvez o mais desconfortável seja isso. Pensa só, você cresceu com eles, mas será que você cresceu junto com eles? Porque no fundo, o que os meninos do BTS, corrigindo, os homens do BTS, estão perguntando pra gente é: você ainda tá com a gente ou você ficou presa no passado que a gente era, no nosso estilo musical passado? E aí entra um detalhe que muita gente não percebeu. A campanha das flores tinha a pergunta: What is your love song? Qual é a sua música de amor? Mas e se isso não for só sobre uma música específica da sua vida? Se essa pergunta for sobre o que você ama no BTS, no estilo do BTS, porque a gente viu nas 14 faixas do álbum que mudou tudo. Eles mudaram. Então me responde com sinceridade, ARMY. Você que está me ouvindo, você vai abraçar a nova jornada ou você vai ficar presa nas músicas do passado? Porque chegou a hora da gente decidir.
se você vai ou se você fica, ARMY. E talvez essa seja a fase mais importante da carreira do BTS. Não porque é a melhor, mas porque é a mais madura. Mas, infelizmente, algumas pessoas não irão acompanhar, por questão de gosto pessoal, visão de mundo. Mas isso não quer dizer que elas sejam menos fã. Não, simplesmente elas acompanharam até determinada caminhada e tá tudo bem com isso. E quem vai continuar nessa jornada, bom também, que ótimo. Cada um é livre para se respeitar, principalmente, e seguir os seus caminhos. Agora, dito isso, vamos entender o que eles realmente, oficialmente, estão tentando dizer com esse álbum. Esse conceito de Arirang não para no nome, ele tá na capa. A imagem do álbum é inspirada em uma fotografia lá de 1896, de 7 jovens coreanos que estavam nos Estados Unidos. Eles foram responsáveis por um dos primeiros registros de Arirang fora da Coreia. 7 jovens cantando longe de casa, tentando ser ouvidos. Agora, bora cortar para hoje, atualidade. 7 artistas levando a cultura coreana para o mundo inteiro. Isso não é coincidência, é um paralelo direto com o BTS. São eles se colocando como continuidade dessa história, como se estivessem dizendo: a gente está aqui por causa de quem veio antes. E isso muda completamente a forma de olhar para essa capa, dá um peso histórico e emocional. Vamos agora o nome. Arirang não é só uma música, é um dos maiores símbolos culturais da Coreia. É uma canção tradicional que atravessou séculos, sendo cantada em diferentes regiões, sempre carregando o sentimento de saudade, separação, resistência e reencontro. Durante esses períodos difíceis na história da Coreia, como a ocupação japonesa, e aqui eu vou abrir um parênteses para, se você não sabe como foi esse período da história da Coreia, da ocupação japonesa, tem um vídeo aqui no canal sobre o dorama Pachinko. E nesse vídeo, mais do que falar sobre o que é esse dorama, eu abordo essa parte histórica da Coreia, da ocupação japonesa e como esse povo sofreu. Voltando para o vídeo. Nesse período difícil da Coreia, essa música se tornou uma forma de expressão silenciosa do povo, uma maneira de manter viva a identidade deles, a cultura. Ou seja, não é só uma escolha estética, é um posicionamento. Esse é o peso que Arirang tem na cultura coreana. Ao usar esse nome, o BTS não está só olhando para o futuro. Eles estão voltando para as raízes. Lembrando que a cultura coreana ela é milenar. Então, o que eles mais têm é bagagem cultural e raízes. E isso conecta diretamente com o momento que o BTS viveu. Anos separados, longe do palco, longe um do outro e longe dos fãs, das ARMYs. Segundo o próprio RM, o álbum ele carrega exatamente isso. As alegrias e as dores desse período que eles viveram. E isso transparece nas músicas. Entre as faixas mais pop e feitas para estádio, o álbum também mergulha em reflexões muito mais profundas do que parecem na primeira vez que a gente escuta. A faixa principal, Swim, por exemplo, na superfície ela é leve, mas a mensagem dela é clara. Continuar nadando, mesmo em meio às ondas, mesmo quando tá difícil, mesmo quando você não sabe onde vai chegar.
E aqui, vamos teorizar, porque tem uma teoria na internet circulando que é muito interessante e tem muito significado. Tem gente interpretando o clipe como algo mais simbólico, como se o BTS naquele universo ali do clipe não tivesse realmente presente, mas sim como se eles fossem memórias, como fantasmas. A mulher do clipe representa uma ARMY. E o navio antigo que aparece no museu seria o próprio BTS. Algo do passado, algo preservado, algo que marcou. Quando ela volta, ela não encontra eles de verdade. Ela encontra a sensação deles, a conexão. Como quando você revisita uma música e sente tudo de novo. Aquela cena da trombada do ombro remete muito a essa sensação. E isso muda completamente a forma de ver e analisar o clipe. Porque não é só sobre seguir em frente. É sobre o medo de deixar algo para trás. E é o que os meninos estão passando agora. Eles estão deixando uma era para trás para entrar em uma nova. Então tem todo esse significado aí em Swing. Agora, o que está deixando a gente muito curioso. Tem uma faixa Number 29 ou número 29. E tem muita gente que está deixando passar qual é a mensagem que essa faixa passa. A faixa número 29 é um interlúdio instrumental, mas não é vazio, pelo contrário. Essa faixa carrega um dos símbolos mais importantes do álbum. A música incorpora o som do sino do rei Sondaekyo, que é considerado o tesouro nacional número 29 da Coreia. E isso não é aleatório. Esse sino representa o tempo, representa a história, representa continuidade, ou seja, a faixa número 29 é literalmente uma pausa para você sentir o peso do tempo passando, para refletir sobre os ciclos, sobre a repetição, sobre amadurecimento. Tá vendo como o álbum todo representa esse ciclo se encerrando do BTS, essa ruptura e essa pergunta implícita se as ARMYs irão acompanhar ou não. Em conjunto, todas as faixas do álbum reforçam exatamente isso, a ideia de crescer e também se despedir de versões antigas de você. No fim, Arirang não é só um álbum, é uma transição. É o BTS olhando para a própria história e decidindo seguir em frente, mas sem esquecer de onde eles vieram. Agora, eu pergunto para você, ARMY, qual é a sua música de amor? E o mais importante, você ainda está nessa jornada com eles?